Hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Vamos conversar com Cláudio Prisco Paraíso. Vamos entender então, Prisco, o que levou o governador Carlos Moisés da Silva a tomar essa decisão de restringir os ônibus, proibir a presença das pessoas em espaços públicos e também essa reunião que a Assembleia Legislativa vai promover para também sugerir, decidir com relação a novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Oi, Prisco. Bom início de semana. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. É curioso, porque o que falta realmente é coordenação administrativa e articulação política no governo do Estado. No meio da semana passada, o governador fez uma crítica descabida aos prefeitos, dizendo que ele lá atrás assumiu a responsabilidade quando decretou lockdown em toda Santa Catarina, aliás, o primeiro estado a fazê-lo, e mereceu aplausos de fora e aqui de dentro também. Só que daí, depois, diante de pressões de setores produtivos e tudo mais, o governador foi flexibilizando e, de repente, largou de mão, completamente, mergulhou. Até porque começaram a chegar pedidos de impeachment, a CPI em funcionamento em maio, aí o governador se resguardou e desapareceu, de maneira equivocada. Ora, já lá atrás, quando declarou o fechamento de tudo, não conversou com os prefeitos. Aí depois desapareceu, entregou para os prefeitos. Aí, como eu dizia, na quarta passada, dizendo que os prefeitos precisavam assumir responsabilidades que ele assumiu. E daí, do nada, num supetão, na sexta de tardinha de noite, resolve estabelecer uma série de restrições em várias regiões do estado, totalizando aí pouco mais de 1/3 dos municípios catarinenses. Acredito que agiu corretamente, mas os prefeitos foram surpreendidos pela decisão. Não houve uma conversa do governador com os prefeitos, até com o setor produtivo, com o empresariado, já que o transporte coletivo foi fechado também em vários municípios, 111. Quer dizer, tudo muito desorganizado, tudo sem o devido encaminhamento prévio, que é fundamental. Por isso que acredito muito importante a reunião de hoje, promovida pela Assembleia Legislativa por uma comissão que tenta planejar o combate ao coronavírus e os gastos dele também, os gastos com a pandemia. É perfeita a iniciativa, é a Assembleia mostrando um protagonismo e tentando, quem sabe, fazer esse meio-campo do governo com os prefeitos e o empresariado. Tanto é que dessa videoconferência vão participar vários parlamentares, vários prefeitos, inclusive das principais cidades catarinenses, o presidente da FECAM, empresários, presidentes de federações empresariais e tudo mais. É fundamental essa sintonia. É fundamental, porque a prioridade de todos, definitivamente, é o combate ao coronavírus. Isso que é a prioridade. A prioridade agora não é, de forma antecipada, antes mesmo da aprovação do relatório da CPI, dos respiradores, o afastamento do governador, como já está sendo sustentado por alguns deputados. Não é hora sequer de colocar em discussão impeachment do governador ou impeachment do governador e da vice. O momento não é esse. O momento é de unir esforços para enfrentar essa situação. Fernando colocou muito bem, já se passaram aí mais de 4 meses e muito pouco foi feito. Por quê? Porque o foco e o radar estão em outra direção. Tem o contexto político, tem o contexto eleitoral. Como afastar um governador num processo de impeachment em plena pandemia, se a perspectiva é que os próximos 30 dias ela haverá de ser severa no sul do país, particularmente em Santa Catarina? Como trocar o governador em plena pandemia? Como que afastar o governador a 2, 3 meses das eleições, se é que teremos eleições aqui no sul do país? Tomara que possamos ter. Essa
é a intenção, é a disposição. Condenamos aqui a prorrogação dos mandatos, evidentemente, mas se a pandemia estiver ainda severa, considerando que o inverno vai até 21 de setembro e as eleições, primeiro turno, estão marcadas pela Justiça Eleitoral para 15 de novembro, tem que ver se vai haver condição ou se transfere para dezembro, janeiro, fevereiro, enfim. Isso tudo vai depender da evolução do quadro. Agora, há de se ter uma postura responsável, de equilíbrio e bom senso. Isso vale para governistas e para oposicionistas. Vamos parar de demagogia, de conversa mole, de querer fazer frase para a plateia, ou querer, com vídeos teatrais, de alguma maneira, sensibilizar o eleitorado. O eleitorado não está para essas bobagens, não. E nem para iniciativas absolutamente inapropriadas para o momento. Ora, que brincadeira é essa? Agora, temos também a questão das perguntas que foram endereçadas ao governador e que ele respondeu sexta-feira, 15 delas. Inclusive, fica caracterizado algumas contradições por parte do governo, do próprio governador, que respondeu de que teria tomado conhecimento tal dia, quando numa outra live já tinha falado em um outro dia, e seus ex-secretários, Elton Zeferino e Douglas Borba, ofereceram outras datas. Quer dizer, muitos conflitos aí, o que mostra que tem alguma coisa errada. Definitivamente, tem alguma coisa errada. Nessa questão do governador se sabia, se não sabia, ou quando ficou sabendo, não podemos entrar também nessa de Lula da Silva, que não via nada, que não sabia de nada. Conversa mole é essa? Isso precisa ser investigado, mas com responsabilidade, sem ser tendencioso. O parlamentar não tem que atuar como sendo do governo ou da oposição, muito embora na CPI só tenhamos parlamentares oposicionistas. Tem que agir com equilíbrio. Não é porque o membro da CPI está pretendendo ser candidato a prefeito que já faz isso ou aquilo. Pô, isso é picuinha, isso é coisa pequena. Temos que agir de maneira responsável. Isso é fundamental, meu caro Fernando. Não é possível começar a querer explorar, porque se afasta o governador antes da eleição, é bom para esse, é bom para aquele. Tem que saber o que é bom para a sociedade, no combate ao coronavírus, e todos têm que se reunir nessa direção, como é a pauta da reunião de hoje. Por exemplo, pela manhã, o prefeito Mário Hildebrand, de Blumenau, se posicionou. Nós estamos aqui com uma ocupação de 95% dos leitos hospitalares, das UTIs. Deu uma fechada geral por uma semana. Ele está vivendo o problema, ele está correto, e estamos partindo da premissa que ele está agindo como prefeito e não como candidato à reeleição. Então, isso serve tanto para o governo quanto para a oposição. Temos que agir de forma respeitosa perante a opinião pública. Temos que mostrar um senso democrático e não de oportunismo. E, para encerrar, o Superior Tribunal de Justiça está de recesso, assim como o Supremo Tribunal Federal, recesso do mês de julho, que é um absurdo, em plena pandemia, e o Judiciário de recesso. Mas, vamos lá. O assunto aqui subiu para Brasília, saiu aqui do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil e foi para Brasília, para a Procuradoria-Geral da República e para o STJ, além da Polícia Federal, porque o governador chegou a ser citado. Então, o foro privilegiado conduz o encaminhamento para o Distrito Federal. Pois muito bem. O que ocorre? As informações que vêm de Brasília é de que no mês de agosto o STJ poderá afastar vários governadores de maneira preventiva, dependendo do grau de envolvimento de cada qual. O primeiro a ser afastado tem tudo para ser do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, até porque o seu secretário da Saúde está preso, foram encontrados 6 milhões de reais na sua casa, tem contratos assinados com o escritório de advocacia da primeira-dama,
sem falar de empresários próximos a ele que estão indiciados. Situação séria. E aqui em Santa Catarina, pelo que nós temos aí, de origem pública, não tem nada que possa recomendar o afastamento de Carlos Moisés, a não ser que aqueles tais 2, 3 depoimentos que continuaram em segredo de justiça e que em momento nenhum foi aberto o conteúdo pelo GAECO, que isso possa comprometer na raiz a figura do governador. Aí ele correria o risco de ser afastado pela via judicial. Mas vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, que o STJ possa ser o mais imparcial possível e que a CPI, repito para fechar, Fernando, possa também ser isenta, que deixemos paixões político-partidárias, eleitorais de lado e possamos fazer um trabalho sério e pensando no combate ao coronavírus e na sociedade catarinense. Meu caro Fernando. Legal, Prisco. Muito obrigado pelas informações. Cláudio Prisco, que é a política no SBT Meio Dia.